Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, contigo e a tua família. Estamos de volta para dar continuidade a esta série, né? Que senti aqui na minha mente, desejo no meu coração de fazer, só no intuito de ajudar você que já passou ou está passando por situação igual ou parecida com o que eu passei ao longo dos anos, né? Eu coloquei por título Saúde, que está relacionado à nossa vida emocional, personalidade, a mente, né? A psicológico, né? E tudo mais. Você que é novo aqui, bem-vindo. Na playlist do canal tu vais encontrar páginas com assuntos diversos. Vocês vejam que a cor do título está diferente, mas a roupa, eu vou ficar sempre vestindo essa roupa nesta série, tá? Então, sem mais demora, vamos ao que interessa. Hoje, como vocês já viram aí, o título menstruação, foi a minha primeira menstruação. E a primeira e única, graças a Deus, que fui expulso da sala de aula. É cada uma que a gente passa nessa vida, né? Como falei no vídeo anterior, minha mãe era muito tímida, por ser assim e muito ocupada. Não me falou nada a respeito para que eu me preparasse para este momento da primeira menstruação, que realmente, na realidade, é um momento muito importante, né? Uma fase da vida que a gente passa, né? Que marca para o resto da vida, vai ficar na nossa memória, né? Eu estou lembrando agora, gente, eu nem escrevi, mas eu lembrei, eu vou falar. É negócio de 30 anos ou mais. Eu li uma pesquisa, um psiquiatra, ele falando sobre as várias etapas da nossa vida. E ele falando, né, assim, que cada etapa que nós passamos, a começar do ventre, desde o ventre da nossa mãe, a fase da infância, a criança, a a adolescência, o jovem, o adulto, o ancião. Né? A gente passa por alguns traumas, algumas tristezas, algumas necessidades, principalmente aquelas que marcaram. E se ele não for tratado, ele vai passar para a fase seguinte, vai somar e cada vez mais aquilo vai ficando pior, vai piorando a sua qualidade de vida, né? Com você mesmo e com aqueles que o cercam e leva para local de trabalho, para grupo de amizade, né? Na faculdade, né? E por aí vai. Então, a criança, ela passa por essa fase e os traumas, né? Os que vocês já viram aí no primeiro vídeo, vou colocar na descrição, tá? E como não foi superado, mas, gente, é incrível assim, porque Deus, ele trabalha conosco, né? Vocês viram que eu passei, mas Deus foi trabalhando na minha vida, né? E eu fui aprendendo. É muito bom quando a gente questiona. Eu me lembro quando eu cheguei aos 12 anos de idade, os meus questionamentos, né? Mas tudo só foi superado aos 29 anos de idade, depois que eu li a primeira vez a palavra do Senhor e que eu fiz aquele curso, lembra? Relações Humanas. Foi muito importante aquele curso para mim. E a palavra de Deus nem se fala, né? O tempo todo o Senhor trabalha na nossa vida. É bênção demais. Muito bem. Eu estava com 12 anos e minha irmã, depois de mim, a mais velha, estava com 15 anos, né? No caso, ela já era uma moça, né? Vez por outra, elas conversavam, as três mais velhas, né? Conversavam, mas quando eu chegava, elas se calavam porque eu era ainda uma criança. Quando elas estavam falando de algum assunto que não cabia à minha idade, elas fechavam a boca,
ficava sorrindo e desconversava, né? Então, certo dia, quando fui ao banheiro, eu vi minha calcinha molhada e suja, né? Eu vi suja com uma cor assim, amarronzada, bem escuro, né? Mamãe estava na cozinha, mostrei para ela. Mamãe parou de lavar a louça, foi até o quarto, gente, isso tudo ela calada, viu? E voltou com 2 paninhos, bem limpinho, era de algodão, era assim uns paninhos assim, pequenininhos, sabe? E falou para mim, as palavras que ela falou para mim: use esses paninhos, depois você lave e guarde, porque agora todo mês vai ser assim. E pronto, encerrou o assunto. Não foi rápido? Foi rápido esse assunto, né? Foi a partir daí que começaram as dores da enxaqueca, gente. Eu comecei aos 12 anos de idade, na primeira menstruação. Não entrarei no detalhe sobre este assunto, enxaqueca, porque já tem um vídeo na playlist, tá? Você vai achar na página de saúde com o nome Enxaqueca. Eu tive, você tem? São 24 minutos o vídeo, ele tá bem recheado de informação, viu, gente? Para você que tem enxaqueca, é muito bom você dar uma passadinha e olhar. Apenas para vocês ficarem sabendo, a enxaqueca, ela difere de pessoa para pessoa. A minha começou na primeira menstruação, por isso ela é chamada de enxaqueca clássica. Olha que nome bonito, hein, gente? Porque começa na primeira menstruação e termina na menopausa, ou seja, no meu caso, a enxaqueca era hormonal. Por aí você já tem uma noção do que passei nesse período. Há quem passe por esse período sem sentir nada. Uma curiosidade, um detalhe, viu, gente? O período que eu estive saudável, sem enxaqueca, foi quando estava grávida. Tive 4 filhos normais. Gente, que maravilha! Eram 9 meses sem sentir dor nenhuma. Eu só sabia que estava grávida porque via minha barriga, né, no espelho. Que bênção, hein? Foi uma bênção muito grande. Já minhas noras conversam com minhas netas, né, sobre esse assunto. Elas já são bem esclarecidas acerca da menstruação. Vez por outra eu falo um pouco da minha história para elas, tanto para minhas noras, meus filhos, né, minhas netas. É muito importante a gente contar a nossa história, né? Muito bem. Expulsa da sala de aula, gente. Graças a Deus que foi a primeira e última vez. Foi acontecer aos 14 anos. Durante todo o período que estudei em colégios e na universidade, eu procurava sentar na segunda fileira de carteiras, porque me distraía com facilidade. E eu queria ficar ligada na aula. Eu sempre gostei de fazer anotações. Até hoje eu sou assim, viu, gente? Eu não mudei nisso aí, não. Quando ia estudar para fazer a prova, eu revisava, ia atrás do meu caderno, ver minhas anotações. Parecia que estava assistindo a aula do professor. Isto facilitava muito para mim, porque durante a aula o professor dá muitas dicas e eu anotava todas as dicas eu anotava. Isso é muito importante. É uma dica para você que é estudante, viu? Anotar as dicas que o professor fala. O dia que fui expulsa na sala de aula, certo dia, entra o professor de matemática na sala e ele já foi direto para a lousa e começou a escrever o conteúdo que iria nos ensinar naquela aula, né? A próxima aula naquele dia seria de inglês e a professora queria que sentássemos por ordem da chamada de presença. Como meu nome é Maria de Lourdes, tinha que sentar quase no final da sala de aula. Aí depois da aula de inglês, cada um voltava para o seu lugar onde costumava e que gostava de ficar, né? Eu sentava quase no final da sala de aula nesse dia. Por quê? Porque a próxima aula seria de inglês, né? Então,
Naquele dia alguém diz uma piada, eu não sei nem quem foi que falou a piada. E eu, como sempre, achava graça em tudo, todos riram, inclusive eu. Nisso, gente, o professor estava escrevendo, né? Ele olha para trás. E quando ele olha para trás, o olhar dele vem direto da como eu, que estava rindo. Não era gargalhada, gente, era uma risada normal, né? Era um sorriso alegre, um pouco além do normal, né? Ele aponta para mim e diz, fora de classe. Minhas colegas disseram, por que, professor? Ela não fez nada. E o professor responde, tá se vendo que não fez nada com essa cara de sonsa. Fora de classe. Gente, aquilo foi demais para mim. Eu era uma adolescente, tinha só 14 anos naquela época. 14 anos, diferente de hoje, viu? Era uma pessoa ainda quase infantil. Eu fiquei do lado de fora, sentei em um banquinho e comecei a chorar. Sempre fui assim. A emoção aflorava, né? E aquilo foi bom para mim, eu ter chorado, né? Ou seja, fui injustiçada. Minhas colegas sabiam que eu não tinha feito nada. Mas ele, usando errado da autoridade que tinha como professor, agiu comigo injustamente. Graças a Deus que não perdi o ânimo de estudar, inclusive matemática. Eu sempre amei estudar, tirava excelentes notas. Era como um lazer para mim, porque eu trabalhava junto com minhas irmãs desde os 9 anos em casa, né? A gente fazia bolo baeta e nosso pai vendia. Foi assim que ele terminou de nos criar. Começamos a fazer o bolo em 1963. Eu estava com 9 anos de idade. No primeiro vídeo, eu falei que nosso pai tinha uma casa de comércio, mas esta casa ela veio a falir. Meu tio, que tinha trabalhado em uma padaria, irmão da minha mãe, né? Ele ensinou a receita do bolo e papai nos ensinou. A gente fazia e papai vendia. Graças a Deus! Esta receita você vai achar na playlist do meu canal, na página de receitas práticas e deliciosas, né? Então, ela tá com o nome assim, a receita que guardo no meu coração. Gente, a gente nunca deixou de gostar de bolo baeta. É a família toda, viu? A gente ama bolo baeta. A gente não vive comendo muito porque ela é muito calórica, né? Devemos ter cuidado com o julgamento precipitado. A palavra do Senhor, gente, a palavra do Senhor tem tudo, viu? É uma bênção, é uma maravilha. Aleluia. Ela nos diz em Mateus capítulo 7, versículo 1, 2 e 12. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, vos medirão a vós. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isto é muito sério, né? Você julgar precipitadamente, né? Este entendimento com a palavra só fui ter a partir dos 29 anos de idade. Tá aí, gente, mais 2 experiências que eu passei. Estou passando aqui para vocês. E é isso, né? Vamos nos ajudar um ao outro. Eu só tenho a agradecer a Deus. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Ele permitir, tá? Tchau!